Vamos começar pela rodada antes de chegar aos confrontos de mata-mata. Briosa e Votuporanguense. Bastava um golzinho para a Briosa não ser rebaixada por conta do... Independente do resultado de São Bento e Rio Claro. É uma pergunta até um pouco simples. Por que o gol não veio e por que a Briosa teve tanta dificuldade de ir com o Mursa esse ano? Não ganhou nenhum jogo nessa 2. Nossa, isso é uma boa pergunta. O gol não veio porque o time é nitidamente, como a gente falou no início da competição, um time limitado. Mesmo o Cave praticamente sem ambições, com o time até certo ponto mudado, eu não diria, mas assim, John Egito jogando mais como lateral ali, sim, nem assim a Portuguesa Santista, diante de um time que já não tinha mais muito o que fazer no campeonato, nem assim a Portuguesa Santista conseguiu de fato ser superior, fazer uma partida superior de você falar, caramba, bom jogo. Acho que só conseguiu fazer de fato uma partida em que foi superior, eu diria, contra o reservão do Primavera, que o time fez um bom jogo. E se a gente voltar muito lá atrás, contra o Taubaté ainda é muito mais fraco do que o Taubaté que termina a primeira fase. Sim, na primeira rodada, bem lá atrás. E quando o Sim. Sobeito também fez um bom jogo ali, aproveitando os contra-ataques. Mas enfim, o time abaixo da Portuguesa Santista não conseguiu fazer valer do Eurico Murcio o campeonato inteiro. E nesse último jogo, precisando de apenas um golzinho, não conseguiu de fato nem ter muito volume de jogo assim. A Portuguesa Santista até tentou ter a bola, pressionar o adversário, mas também não conseguiu uma grande pressão. Foi conseguir ali uma pressão depois lá dos 25, 30 do segundo tempo, quando já era o abaf. Mesmo assim, quem teve nessa parte do jogo, quem teve as principais chances no contra-ataque foi o Votuporanguense. Então, assim, a Portuguesa Santista entregou muito do que a gente se esperava. Um time fraco, um time modesto, mas que ao mesmo tempo conseguiu ser ao menos competitivo para que na última rodada chegasse dependendo só de si para salvar do rebaixamento. Mas não conseguiu o resultado e agora vai ter que jogar a Série 3. Eu estou curioso para ver qual vai ser o futuro da Portuguesa Santista, porque querendo ou não, assim, eu não sei se foi pago a dívida que se criou ano passado, de um orçamento alto, de uma folha salarial alta, pensando que teria a cota da Copa do Brasil para pagar esses vencimentos. A cota da Copa do Brasil foi bloqueada e a Portuguesa Santista criou uma dívida que foi paga. Acho que uma coisa interessante é saber. A dívida, ela foi paga. Acho que é interessante até os diretores da Portuguesa Santista darem uma entrevista para falar assim, nós usamos o campeonato para pagar essa dívida. Eu, particularmente, não vi se eles fizeram isso o campeonato inteiro. Deveriam ter feito. Eu, particularmente, não vi. Então, assim, acho que quem administra a Portuguesa Santista tem que falar para dar um panorama do torcedor por que foi montado um elenco tão modesto assim. Que ainda não entregou o que a gente esperava. Poderia ter salvado o rebaixamento, mas não conseguiu. Cara, e eu fico pensando, estando na pele do torcedor, né, que viu a Briosa não subir ano passado por 2 pênaltis e esse ano veio o rebaixamento. Mas é a questão financeira, né? Não tem muito como escapar, não tem como, como é que eu vou falar? E Não uma tem como, escolha que eu, dinheiro não dá em árvore. uma escolha que eu achei errado, questão de planejamento, foi o João Valim. É, Por quê? O João Valim não é o cara de retrancar, de jogar atrás. E assim, quando você tem um time modesto, é muito mais fácil você jogar com as linhas baixas e buscar o contra-ataque. E com o João Valim, a Portuguesa Santista não conseguiu fazer isso. E não fez isso, não tentou fazer isso. Com o Maurício Ramos, ela realmente deu uma melhorada, mas ainda assim pecou por ser um time sem tantas opções em um campeonato em que é necessário você ter opções. Um campeonato em que esse ano todo mundo com a folha de um nível interessante, 300, 300 e pouco, outros times passando muito essa barreira dos 300 e pouco, 400. Então, assim, a Portuguesa Santista pagou o preço do ano passado, sinceramente. A conta caiu esse ano. Está mutado. opa, desculpa. Eu fico pensando até pela reação do Rio Claro depois do depois da contratação do Fael. Será que o Fael não seria um cara mais, não sei, um perfil mais que combina mais com o tipo de projeto, com o tipo de necessidade? Mas eu não sei se isso faria muita diferença não, sabe?
O elenco da Briosa é um elenco mais barato, tem bons nomes, mas só. Tem alguns bons nomes que... tem alguns bons nomes que poderiam jogar uma 2, tem condição de jogar uma 2, mas tem muitos jogadores que ou são muito novos, ou são jogadores que deveriam olhar um pouco mais para 3, né? Que até se jogasse uma 3 seriam boas contratações. Mas, assim, tudo gira em torno do bendito dinheiro, né? Não tem muito negócio. Você acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da Elite. Agora, do outro lado, tinha o Votuporanguense, que é um candidato à decepção do campeonato. O Votuporanguense não teve falta de dinheiro, né, que a gente saiba, não teve... Acho que teve até um orçamento maior do que teria normalmente por conta da Copa do Brasil. Com certeza. O Votuporanguense, muita gente fala, é o primeiro ano, né, de volta à Série 2, tem que criar uma casca e tal. Até certo ponto eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu acho que assim, acho que o Cave fez as coisas certas, fez contratações que eu faria, montou um elenco que eu acho competitivo, pelo menos para chegar na última rodada brigando pelo G8, mas pecou em alguns detalhes. Rogério Corrêa, ele demorou para entender a Série 2. A gente viu nitidamente as primeiras rodadas do Votuporanguense foi muito ruim. E aí o time começou a fazer alguns bons jogos, a ter jogos bons, jogos não tão bons. E uma coisa que eu acho que pesou também foi a quantidade de viagens. O Votuporanguense ele não teve uma semana livre durante toda a competição, por conta da Copa do Brasil. Então, assim, essa semana livre faz muita diferença. E foi um time assim que faltou aquele algo a mais nos detalhes, sabe? A Série 2 é um torneio feito de detalhes. O Grêmio Prudente tá fora porque o torcedor vai lembrar da derrota pro São Bento em casa, da derrota pro Taubaté em casa. O Votuporanguense vai lembrar dos gols perdidos do Jefinho, por exemplo, aquele gol perdido contra o Juventus, outros gols que ele perdeu. Então, assim, a Série 2 é um torneio muito equilibrado. A diferença do Santo André 8º pro Votuporanguense 13º é uma diferença que é quase mínima. A diferença é que o Santo André ele foi melhor nos detalhes, foi mais eficiente, o Votuporanguense não. Mas a realidade é que ainda assim, num panorama geral, entregou menos do que eu esperava. Cara, e assim, pelo lado do Votuporanguense não dá para reclamar de falta de investimento. Acho que não. Mas eu acho que Votuporanguense e Grêmio Prudente têm um problema muito parecido. E eu não colocaria necessariamente na conta do Sérgio Guedes e do Rogério Corrêa. Eu acho que alguns jogadores simplesmente não corresponderam. Sim, isso concordo também. Eu acho que esse foi o grande problema que permeou esses dois times. Os jogadores não corresponderam. O Votuporanguense tem um pouco disso, eu acho que o Grêmio Prudente tem até mais, mas o Votuporanguense tem um pouco disso, sabe? Os jogadores não corresponderam, não jogaram o que jogaram em anos anteriores, e isso não se aplica somente aos que subiram da 3-2 e realmente tiveram ali uma experiência. Vimos qual é o nível desse elenco a nível de A2, mas até dos jogadores de fora que vieram. Um exemplo claro do Jefinho. O Jefinho veio para ser o artilheiro do campeonato. Menos que isso seria abaixo do esperado. Ou o artilheiro, ou pelo menos brigar por isso, sabe? Ele estava naquele rol de atacantes contratados para brigar pela artilharia, vindos de fora, que a gente pode destacar Ronaldo, Ferroviária, Edson Cariús, Linense, o próprio Jefinho, até certo ponto o Magrão, e outros atacantes aí, mas que eu digo centroavantes mesmo, não estou falando de pontas, não estou falando de meias que fazem gol, estou falando de centroavante. E foi um dos que não corresponderam. Eu acho que isso permeou muito o Votuporanguense esse ano. Não sei, eu fico curioso para saber qual que é o próximo passo desse Votuporanguense. Se é jogar uma Copa Paulista para tentar ganhar de novo,
se é arrumar casa, agora que o Rogério Corrêa aparentemente não fica. É um clube que vai dar bastante pano para nossa manga para a gente pensar. Deixa eu pôr os primeiros comentários aqui, porque o Thiago Alexander foi o primeiro a chegar hoje, depois do Caian. Vamos que vamos, minha águia querida, rumo a 1. Macumbeiro, Taubaté, calma, galinha do vale. Quem vai subir é o burro da Central. Presidente Mula, pena que a minha briosa caiu. Zé Bonitinho, acredito que sobem 15 e o time que ganha o Clássico do Vale. Apesar que acho que a torcida do São José é um pouco soberba.